Bem, queridos, em Hebreus capítulo 6, nós chegamos aqui num dos pontos mais complexos da epístola. E eu poderia dizer, inclusive, que seja talvez o cerne da epístola. E alguém atento perguntaria assim: pastor, mas salvo engano na semana passada, e é sempre bom que quando você questionar, você coloque a expressão salvo engano, porque você não terá a arrogância de afirmar algo que você não tem certeza. Quando não se tem certeza, coloca o salvo engano. Você deixa a possibilidade que você não esteja correto na sua colocação. Salvo engano, semana passada você disse que o cerne da epístola é o sacerdócio. Mas de repente você agora diz que o capítulo 6 de Hebreus, que aparentemente nada vai falar de sacerdócio, pelo contrário vai falar sobre a questão de salvação, perder salvação, ganhar salvação, sei lá, alguma coisa desse tipo. E você diz ser o cerne. Afinal, o que é o cerne? O sacerdócio ou a questão soteriológica, que é a questão da salvação? Eu diria que o sacerdócio é o cerne positivo da epístola. A epístola ela é escrita a fim de que se faça apologia a uma verdade central, eterna, absoluta, que é o Cristo de Deus no seu ministério celestial, enquanto o grande sumo sacerdote. Porém, como a epístola ela se situa dentro de uma problemática, há de se dizer que existe um cerne negativo. Ou seja, é o problema que essa epístola, para o qual essa epístola foi escrita com o fim de solucionar. Então, há um cerne positivo e há um cerne negativo. Não fosse o cerne negativo, não haveria necessidade do cerne positivo. Ou seja, o apóstolo só vai trazer essa essência positiva apresentando o Cristo de Deus no seu ministério celestial, no seu templo celestial, na nova aliança, com a nova lei, no seu ministério sumo sacerdotal, para resolver um problema central na mente dos hebreus. E, portanto, esse problema central, que corroía o coração dos judeus cristãos, é o cerne negativo. São os dois polos do livro. Se os irmãos entenderem isso, tudo no livro fica mais fácil de se entender. Agora, é lógico que nós vamos ter que trabalhar um tanto a partir de agora, sobretudo aqui no capítulo 6 e talvez também no capítulo 10, para reconstruir o que se pode chamar ou para construir o que se pode chamar de ponte hermenêutica. O que é uma ponte hermenêutica, né? O que significa isso? A palavra hermenêutica não tem relação direta com a teologia. Alguns falam: pastor, não precisa de falar essas palavras difíceis para mim, porque eu não estou preocupado com a teologia, eu estou preocupado em entender a Bíblia, aqui o sentido. Sim, mas a palavra hermenêutica não é, a priori, teológica, não é dos centros acadêmicos. A palavra hermenêutica vem de Hermes. Estranho, né? Porque Hermes foi um deus grego, da mitologia, que não tem nada a ver com a Bíblia Sagrada. Pastor, mas então por que, se é dos gregos, se é da mitologia, por que essa palavra veio a chegar até a teologia, inclusive você usando aí nas suas prédicas, né? Eu diria o seguinte, que a ideia de hermenêutica vinculada a Hermes é a seguinte: lá no mundo pagão, vamos desvincular um pouco o entendimento para que ninguém amanhã me acuse de que eu esteja pregando mitologia enquanto verdade na igreja de Cristo. Por favor, vamos separar as coisas. Na Grécia Antiga havia muitos deuses, dentre eles havia um tal de Hermes. Segundo o entendimento mitológico, esse deus, ele tinha um papel de mensageiro, mas não de mero mensageiro como era Apolo, mas sobretudo de um intérprete das palavras dos deuses ou das vontades dos deuses aos homens. Eles pensavam dessa maneira. Se isso era fato ou não, não vamos discutir os méritos, vamos pegar apenas a ideia. Então eles entendiam: olha, os homens não estão em condições de entender a linguagem dos deuses, porque os deuses são deuses, os homens são mortais.
Então era preciso que houvesse um intermediário, um mensageiro, mas que sobretudo que fosse um intérprete, que tomasse a vontade dos deuses numa linguagem de deuses e a transformasse numa linguagem humana sem perder a essência divina.